Louvado seja Deus. Deus é bom? Amém. Deus é maravilhoso. Amém, meus irmãos? Amém. Irmãos, nós estamos nessa campanha, entre aspas, né? Lendo o livro de Atos. Só baixa um pouquinho o fundo mais, tá? Nós estamos lendo o livro de Atos. Nesse livro de Atos que nós estamos lendo, estamos no capítulo 14, amém? Mas os irmãos de Chapadinha, de Itapecuru, não estão acompanhando, eles não sabem, né? E hoje nós vamos pregar sobre a igreja e nós vamos trazer uma espécie de um resumo dos 14 capítulos que lemos, amém? Para que os irmãos possam se situar. Muito embora a impressão que eu tenho é que os irmãos de Chapadinha não acompanham os nossos cultos, né? E diga-se de passagem, parecem que estão querendo que a gente alugue um lugar ali, mas se a igreja não ouve a palavra, que sentido faz alugar um lugar para a gente pregar para 3 pessoas, 2 pessoas, sendo que as mesmas não acompanham, pelo menos 98% das vezes quando eu falo de algum assunto que é tratado aqui, me liga, alguém me pergunta coisas que já foram tratadas, ou seja, não acompanha. Se não tem hábito de acompanhar, não tem sede. Irmãos, quem tem sede, de fato vai atrás. E eu nem estou falando de vir de lá para cá, porque a ceia, os irmãos veem, mas eu estou falando de você dar ouvido de fato à pregação, à mensagem. E é o que tem matado muitos de nós, é a frieza. Não é a igreja que mudou, é o nosso coração que muda. Existe uma coisa, eu não quero misturar as coisas, mas o platonismo, 600 anos antes de Jesus, ele falava do mundo perfeito e desse mundo nosso, que é o mundo dos sentidos. E Platão, ele não sabia nada, mas assim, se você pega o cristianismo, pega o que Jesus ensinou, e a base do que Platão falou, você vai ver que ele chegou a uma coisa muito semelhante ao que o cristianismo apresenta, muito embora ele não apontava para um Deus. E ele fala que esse mundo, ele é volátil, ele está em mudança, porque ele não é perfeito. O perfeito está do outro lado. E ele diz assim, olha, se existe regras e leis que estabelecem o que tudo existe, é porque existe alguém, existe algo no mundo perfeito que estabeleceu tudo. Amém. Glória a Deus. Glória. E de fato é assim. Por exemplo, o que você é hoje, daqui a 10 anos você não terá a mesma mente. Você não terá a mesma mente, estará sempre mudando. Estará sempre mudando. E essas mudanças que ocorrem, a gente está sempre mudando, mas a gente não quer que outros mudem. Você fica triste. Eu quando jovem, via... desculpa até falar desses assuntos, não tem nada com a mensagem de hoje, mas quando jovem, via algumas pessoas que mudavam o seu jeito e olhava, não é mais a mesma pessoa. E você descobre que aquela pessoa que você conheceu não é mais a mesma. Lembro do Josiel, Léo, que morou na minha casa, ele também passou por isso, talvez hoje com a idade já. Eu lembro que ele ficava muito mal, ele via mudança, e geralmente a gente vê mudança das pessoas, nós não conseguimos ver na gente mesmo. Esse é o maior problema, é quando nós perdemos o senso, observar aonde começou a mudança. Nunca esqueço, alguns anos atrás, conversando com o irmão, ele disse, a igreja mudou. Eu disse, mas no que a igreja mudou? Foi para melhor ou para pior? Parou um pouco, para melhor. Eu disse, mas por que o senhor está desse jeito então? Por que o senhor está assim? E a igreja tinha mudado para melhor. Porém, como indivíduo, falando em igreja coletiva, mas como indivíduo, às vezes nós mudamos para pior. Aquela pregação que fazia sentido, aquele desejo que você ouvia, falava de jejum e você jejuava, falava de oração, você orava, aquilo passou. E você não tem o mesmo vigor. E sem o vigor, a palavra não surte mais efeito. Você lembra daquele sonho? Quer dizer, não sei se eu escrevi eu acho que eu escrevi sobre
Eu acho que eu escrevi, porque eu não lembro o que foi anotado. Eu lembro do sonho, o que eu escrevi lá, eu não lembro se foi botado ou não. Que na nossa mente, quando nós estamos nessa mudança interna, vem a insegurança. Na insegurança, o próprio profeta diz isso, né? Que quando a Bíblia diz que o pecado é você não ter fé, não é isso? Não ter fé é pecado, não é isso? Então o que o inimigo faz? Traz insegurança, e você começa a teorizar, tantas coisas, e aí você começa a duvidar. Aí aparece, aparece por tanta coisa hoje, irmãos, tanta coisa, tanta teoria da conspiração, que se você for atrás disso, você se perde na fé, porque a Bíblia, lá em Daniel, deixa claro acerca disso. Mas, desculpa, eu não sei nem porque estou falando tanta coisa, só numa fala falei tanta coisa ao mesmo tempo, foi até para Platão hoje. Marcos capítulo 16, irmão. Desculpa, tá, irmãos? Eu não sei. Marcos 16. Marcos 16, versículo 17 e 18. Irmão Leandro, Deus abençoe. A irmã que está aqui, a irmã Sandriele, amém? Deus abençoe. Eu pensei que a irmã Sandriele não ia aparecer. Hoje eu pequei, viu, irmã Sandriele? Lembrei da irmã, pensei, hoje a irmã Sandriele não vai para o culto, não. Mas que bom que eu estava errado, amém? Que bom. Imaginei que a chuva ia atrapalhar, né, a irmã vir, mas está com fé, né? Amém. Glória a Deus. Marcos 16, versículo 17. Glória a Deus. Podemos? Amém. E estes sinais acompanharão os que não creem. É assim que está escrito? Não. Estes sinais acompanharão os que duvidam. Não. Estes sinais acompanharão os que só esperam. Não. Vamos ler? Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Na minha Bíblia está e sararão. Amém? Senhor Jesus, lembrando, tá, irmãos? Antes, olha o versículo 19. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra ou à direita de Deus. O que eu quero que você entenda aqui? As últimas palavras de Jesus foi para dar poder e autoridade para a igreja. Senhor Jesus, acrescente, Deus, essa palavra em nossos corações, Pai. Que não venha ser eu, que não venha ser o homem, mas que venha ser a tua graça, a tua misericórdia. Fale conosco no nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar, irmãos. Amém? Amém. Então, nós sabemos que a igreja, ela nasce através do sacrifício de Cristo. Sem Cristo não há igreja. Não existe igreja no Antigo Testamento. Existe um povo, existe uma nação, existe um povo que por tipologia foram os primeiros a ouvir o Evangelho. Ora, está escrito em Hebreus, o Evangelho foi pregado primeiro a Abraão. O Evangelho é de Cristo. Mas por que foi pregado primeiro a Abraão? Nós sabemos sobre as tipologias, as figuras que eram apresentadas, não é isso? Mas a igreja, ela nasce, e nós lemos aqui no livro de Mateus, onde Jesus disse que a igreja, ela tinha poder para curar enfermos, ela tinha poder para expulsar demônios, amém? Mas esses sinais acompanharão uma classe específica. Quem era? Os que creem, amém? Então a igreja, ela nasce numa promessa. E no livro de Atos, capítulo 1, versículo 18, deixa eu só abrir aqui para você. Nós temos no livro de Atos, como a gente vai fazer um resumo aqui só para que os irmãos... 1:18, eu não vou ficar abrindo sempre as escrituras não, tá? 1:8, olha o que diz aqui. Mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas, tanto em Jerusalém,
como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, o poder é para ser também testemunha de Jesus. Existem os testemunhas de Jeová, mas os testemunhas de Jesus só serão testemunha de Jesus se tiver poder. Amém. Glória a Deus. Eu sou da mensagem, não sei o que, não serve para nada, irmãos. Serve para nada. Isso aí. É só mais um grupinho, não serve para nada. O que serve é você ter intimidade com Deus. É você ser uma igreja viva. Uma igreja viva, uma igreja, sabe, uma igreja que experimentou o dom celestial. Não é o povo que gosta de fofoca, um povo que gosta de não sei o quê. Não, isso nunca foi evangelho. E um dia, no dia do juízo final, estará cada mensagem que eu preguei aqui, toda a mensagem que foi pregado, e Deus julgará o que eu preguei e o que veio no meu coração e eu deixei de pregar, talvez por um erro meu, talvez por estar no mesmo problema que eu pregasse, tudo isso estará no dia do juízo, a intenção do coração de cada um, porque não haverá ninguém inocente. Por quê? Porque somos testemunhas deste evangelho, porque nos tornamos testemunhas através do poder do Espírito Santo, amém? É através do poder do Espírito Santo que nós, de fato, nos tornamos testemunhas de Cristo. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Então a igreja nasce debaixo da promessa, Atos, e eu vou focar aqui em Atos capítulo 1, versículo 8, amém? Aprendemos que antes de uma multidão, ou seja, da igreja ser uma multidão de fato, havia uma preparação, havia um povo unido, havia um povo esperando a promessa do céu, amém? E antes que ela vá à rua para ganhar almas, havia joelhos dobrados para buscar a presença de Deus. Atos capítulo 1, versículo 14, amém? Aprendemos também que o Pentecostes, ela não caiu sobre um povo que estava distraído. Aí desceu, é como se ele estivesse ali, sou igreja, eu creio em Cristo, estava lá e o Pentecostes veio e batizou todo mundo. Não, nunca foi para pessoas distraídas. O batismo com o Espírito Santo nunca foi para pessoas distraídas. O batismo com o Espírito Santo, ela aconteceu com algo, aqueles que estavam unânimes na doutrina dos apóstolos, aqueles que estavam esperando com os apóstolos, amém? No cenáculo havia quase 140 pessoas, aqueles 140 estavam ali como testemunhas vivas do poder de Cristo, estavam falando novas línguas, os outros estavam entendendo cada um no seu idioma, amém? E aí você vai observar que a doutrina era uma, porque a Bíblia diz que eles eram unânimes, Atos 2,41, não é isso? E a igreja, ela começa dessa forma, amém? Na perseverança, eles perseveraram. Deus gostou tanto desse mover que a Bíblia diz claramente em Atos que Deus começou a trazer aqueles que haveriam de ser salvos. Você lembra que nós pregamos sobre isso? Haveria de ser salvos. O próprio Deus, você testemunha isso. Opa, você é minha testemunha, então é meu dever tocar no coração das pessoas e levar aonde aqueles haverão de ser salvos. Mas como Deus faz? Hoje eu estou pregando um resumo. Como Deus faz isso? Primeiro, quando a igreja não brinca com o sagrado. Atos capítulo 5, o casal, como é que é o nome do casal? Ananias e Safira. Ananias? É o nome dele? Não, é Ananias mesmo? Ananias e Safira estavam lá, brincaram com o sagrado, morreram, não é isso? Foi ou não foi? Amém. Porque quanto mais a igreja ela entra na seriedade, quanto mais a igreja entra no poder, escute bem, quanto mais a igreja entra nisso, maior vai ser a cobrança de Deus. Quanto mais a igreja é bagunçada, ela tem aquelas coisas, menos a presença de Deus está, porque Deus não suporta a bagunça. A presença, escute bem, a presença de Deus não suporta nenhum tipo de adultério espiritual. A presença de Deus não suporta nenhum tipo de adulteração.
A presença de Deus não suporta nenhum tipo de profanação. A presença santa de Deus produz homens santos. E por isso falhamos, e por isso caímos. Porque nós temos que nos santificar para entrar na presença dos santos. Amém? Louvado seja Deus. Então nós aprendemos também que a oração, ela não é parte devocional da igreja, mas é o motor da própria visão, da própria missão evangelística da igreja. Ou seja, ela não faz parte, não, vamos orar, um rito da igreja, tem que orar, não, ela é a parte essencial do que produz tanto o evangelismo quanto o que produz os milagres. Nós lembramos disso, você lembra, né? Então, dentro desse quadro, nós aprendemos que a igreja, quando ela estava cheia do Espírito Santo, instantaneamente, eu posso dizer assim, a palavra cheia do Espírito Santo, ela é, dentro do livro de Atos, ela é, como eu posso dizer, ela é sinônimo de uma outra coisa, chamada ousadia. Não tem como alguém ser cheio do Espírito Santo e não ser ousado. Não tem como. Quando você é cheio do Espírito Santo, você está cheio de ousadia. Glória a Deus. A ousadia, muito embora essa ousadia, quanto mais novo na fé é, mais ousado você é, mesmo tendo pouco conhecimento, mas se tem muito poder. Ousadia. Amém? Então a igreja, ela cresce nessa ousadia, porque ela cresce estando cheia do Espírito Santo. Amém? E ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de virtude. Atos capítulo 2, versículo 14. Você vê no capítulo 4, versículo 18, do versículo 8 ao 13. Do capítulo 4, versículo 29 a 31. Entre outros textos que nós também já falamos sobre isso. Então, antes de Pedro ser cheio do Espírito Santo, o homem era como qualquer um de nós. Antes de você ser cheio do Espírito Santo, é você um pecador, é você medroso, é você mentiroso, é você falho, sou eu falho, mentiroso, medroso. É isso que somos. Antes de ser cheio, não sobra nada, porque nós já estamos cheios de nós e não de Deus. Não é isso? Então, antes de Pedro ser cheio, ele era medroso, era um homem carnal, natural. Jesus repreendia Pedro porque não entendia. É isso? Ele não entendia o evangelho. Ele perguntava parábola e disse: pois a você é dado conhecer do reino de Deus. Quem está me perguntando? Não conhecia o evangelho, não conhecia de parábola, não entendia o que Jesus fazia. Quando estava lá ainda era duro, não é isso? Amém. Jesus chamou ele de Satanás 2 vezes, para trás de mim Satanás, outra, né? E você vai ver que este era Pedro, antes de ser cheio do Espírito Santo. Depois que ele se torna cheio do Espírito Santo, agora ele confronta o pecado que está dele mesmo. Ele confronta o pecado que estava na sociedade. Ele agora é cheio de ousadia, porque eu disse que o Espírito Santo é sinônimo de ousadia. E agora você lembra que ele foi preso 3 vezes. O anjo soltou ele 3 vezes. O irmão de Tiago foi morto, ou melhor, o irmão de Tiago foi morto. Pedro foi açoitado, mas não deixou de pregar o evangelho. Foi proibido de pregar na sinagoga. No outro dia de manhã estava lá pregando. Prenderam ele 3 vezes. E ele disse: importa servir a Deus do que os homens. E ele quase ia sendo morto se não fosse como é que era o nome agora o que ensinou Paulo, agora fugiu o nome, Gamaliel. Se não fosse Gamaliel, Pedro estaria morto. Evidentemente, quando eu falo não fosse Gamaliel, é a mão de Deus usando Gamaliel, né? Amém? Então você vai ver que Pedro estava agora contradizendo os contradizentes. Pedro, ele era um contraditado. Pedro era aquele que não aceitava a mensagem de Cristo. Mas agora, cheio do Espírito Santo, ele contradizia aqueles que não queriam aceitar o evangelho. Ele combatia veementemente toda sorte de erro e de doutrina. Amém? E ele não temia nem mesmo a morte, irmãos. Isso é Atos capítulo 2, versículo 14 até o versículo 31. Ele não temia mais nada. Então a ousadia
Eu posso dizer seguramente, ousadia no livro de Atos é literalmente uma das maiores evidências de alguém batizado com o Espírito Santo. Todo aquele que é cheio do Espírito Santo é cheio de ousadia. Amém, Senhor. Cheio de ousadia. Ele fala, ele prega, ele vai, ele não teme. Mas quando você vê alguém pensando demais, não, eu não posso falar isso porque eu posso ferir, eu não pode ser o quê? Você vê, tem algo errado. Estou falando que é ousadia, não estou falando que o homem cheio do Espírito Santo é carrasco, fala para ferir, fala não, ele fala a verdade do Evangelho, amém? A verdade do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a ousadia, ela não vem de temperamento, irmãos. Não vem do meu temperamento, não vem do seu temperamento. Ah, eu sou ousado, é o meu jeito. Não. Às vezes você desculpa, é o crente, sabe? Tem um crente sem vergonha, né? É igual, eu sou posicionado. Não, você é ignorante, sabe? Que gosta de brigar, é o ignorante. O crente sem vergonha que diz que é ousado. Não, mas para ser ousado é as coisas do Espírito Santo. Vê mesmo ter coragem ali, que Paulo enfrentou, que Pedro enfrentou. Homens que foram ali torturados, irmãos. Paulo se fingiu de morto algumas vezes, naufragou algumas vezes, apanhou por várias vezes, mas nunca murmuravam. Que ousadia. Depois de pegar 39 chibatadas, porque não chegamos lá, não quero pregar ainda, porque nós paramos no capítulo 14. Estava glorificando a Deus. Que ousadia. Às vezes alguém olha com um cara ruim pra gente e a gente já está murmurando. Eu olho um irmão, às vezes não precisa nem fazer mal pra gente não, a gente fala mal dos irmãos da fé, fala mal dos ímpios. Que coisa é essa? Nunca foi igreja. Igreja não é isso. Igreja é ser ousado, amém? Igreja é entender que se ela é cheia do Espírito Santo, ela está cheia daquilo que é sagrado. E se ela está cheia daquilo que é sagrado, ou seja, o Espírito Santo, ela vai ter ousadia para falar de Jesus. Ela vê alguém e fica, opa, eu senti de falar de alguém. Não. Às vezes nós somos duros. Eu nunca esqueço, irmãos, há pelo menos 20 anos atrás, ou talvez mais, tinha um rapaz, um menino jovem chamado Eduardo. Eu conheci ele desde menino. Eu lembro que eu estava andando de moto, Deus falou assim para mim, prega para ele. Eu olhei assim, ele encostou no posto, aquele posto de gasolina ali, e eu pensei, não, amanhã eu falo com ele. No mesmo dia, ou melhor, na mesma noite, porque isso foi numa tarde, naquela noite mataram ele. Naquela mesma noite mataram ele. Você acha que o que eu deixei de fazer vai ficar isento, irmãos? Pedi perdão, chorei, jejuei. Passei muito tempo para conseguir me perdoar desse erro que eu fiz. Porque quando Deus manda, não é para amanhã. Quando Deus diz faça, não é para depois da manhã. Quando Deus te acorda de madrugada e você sente que é para orar, não é para outro dia, não, mais um pouquinho aqui, dormir mais um pouquinho, não. Você tem que ter ousadia. Você tem que enfrentar tudo e reconhecer que você é servo, e servo não faz o que quer. O servo faz o que o seu Senhor quer. Evangelho é isso, irmãos. Evangelho é submissão. Evangelho é entender nas pequenas coisas. Escute bem, antes de Deus te usar, porque nós estamos pregando sobre Atos, porque nós vamos buscar os dons e que a igreja vai ter os dons, não é só pastor, mas antes, eu quero que você entenda, antes que você seja usado, Deus está te testando nas pequenas coisas. E se você não é capaz de orar quando Deus diz ora, se você não é capaz de ler quando Deus diz vai ler, se você não é capaz de meditar quando Deus diz medita, se você não é capaz disto, você não terá capacidade para exercer uma função de confiança nos dons de Deus. Porque você não é servo, você quer ser senhor do dom. Então eu quero que você entenda a responsabilidade de ser usado por Deus. Está aqui o pastor Gleidson, sabe? Minha esposa que dormia, não dorme comigo, né? Sabe, eu ia dizer dormia. Sabe
Naquela época, o pessoal faltava me endoidar. Tem gente endemoniada. Meu irmão, eu nunca vi essa cidade com tanta gente endemoniada como naquele tempo. Porque quanto mais eu orava, mais demônio aparecia. Aí o pessoal ligava meia-noite, vamos, pastor, não sei quem está endemoniado, e não sei quem está endemoniado. E naquela época eu não tinha tanta experiência, então eu ia lá na casa. Hoje não, a pessoa está onde é que está essa pessoa, tal lugar. Eu só me digo, não, fique aí pertinho aí que eu vou orar. Não precisa botar o celular perto da pessoa, não. Eu vou orar, vou repreender, ela manifesta, já sai, pronto, lá de longe, porque é a presença. Mas eu tinha que ir lá. Mas naquela época faltava endoidar. Aí o que eu fazia? Aí que eu jejuava mesmo, aí que eu orava mesmo. Eu disse, Satanás, tu vai ver agora. Mas eu não dormia mais, irmão. Eu não dormia mais. Tinha uma época que eu ficava, já estava aquela, sabe? E aí quase que todo dia estava jejuando, porque, os irmãos lembram? Nem orava mais para o demônio manifestar, não. Já manifestava, já. Estava ali o demônio manifestando. Então, assim, irmãos, buscar poder é lutar contra as forças do diabo, é saquear as forças diabólicas. Quantas pessoas vão no culto e voltam com o mesmo diabo? Porque perdeu-se a autoridade, porque estamos intelectuais demais, e a presença, e a busca, e a simplicidade, e a vida com Deus, aonde estão? Então o Espírito Santo nunca foi dado como um espetáculo. Não é para você se aparecer. A ousadia não é dada para espetáculo. Não, Deus, me deu ousadia, mas se eu não tiver a palavra, Senhor, não sei o que. Não, vá, faça o que tem que fazer. Faça o que tem que fazer, mas faça. Amém? O maior problema das igrejas da mensagem não é falta, irmãos, de recurso financeiro. Nunca foi. Não é falta de recurso financeiro. O maior problema das igrejas da mensagem, qualquer religião, é falta de ousadia. É verdade. É uma preocupação tão grande com doutrina, unidade de Deus. A roupa é assim, não sei o que assim, e não sei o que. Aí a preocupação, a denominação está errada por isso, e não sei o que por aquilo. E vida com Deus. E o que importa é vida com Deus. Ou você tem uma vida religiosa e não pode falar dos religiosos, porque sua vida é religiosa, mesmo com doutrina correta. Ou você tem uma vida com Deus. E se os religiosos têm vida com Deus e você se diz cristão, não tem vida com Deus, eu preferia ser religioso, não sabendo de doutrina certa, mas tendo uma intimidade com Deus. Foi a intimidade com Deus que fez eu estar aqui hoje. Nunca esqueço, buscava Deus ali e disse, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Irmãos, eu buscava Deus para saber tudo que Ele quisesse, que eu doutrinariamente, o que faltava melhor. Aí Deus disse, falta muita coisa. E eu ficava pensando, meu Deus, eu jejuo, eu oro, eu me visto assim, eu estava olhando para mim, eu estava olhando para essas coisas. E aí Deus levou para as doutrinas. Mas tá bom, e agora nós estamos nas doutrinas. E o outro? Você lembra quando Jesus disse, hipócritas, Mateus 23, hipócritas, fariseus, né? Que tira o dízimo do endro, do cumim e do cumim e do hortelã, não é isso? Mas rejeitar as coisas mais importantes, que é o quê? Ih, irmão, ninguém lembra, irmão? Rejeitar o mais importante, que é o quê? O amor, a misericórdia, não é isso? Agora até, irmão, esse negócio pega, né? Agora até na minha mente fugiu aqui, tá na minha mente, o versículo até fugiu agora. Amém? O que Jesus disse? Fazei estas sem esquecer aquelas. Qual é o mais importante? Intimidade com Deus. Tá, mas nós buscamos a doutrina, tá bom, mas esquecemos aquelas. O que fizemos da vida, irmãos? Então, nós precisamos entender que o maior problema, irmãos, está nisso. Então, os sinais, eles vão acompanhar os que creem. Amém? Foi o que Jesus disse, Mateus 16. Os sinais acompanham os que creem. Agora, nós conhecemos a doutrina, mas perdemos a ousadia, como diz Hebreus capítulo 10, a ousadia para entrar no Santo dos Santos,
para entrar no lugar de intimidade. Então temos doutrina, né? Intelectualmente revelados. Ei, temos a revelação. O que adianta se não estamos adentrados no santo do santo, ou santíssimo, né, no superlativo? De que adianta? Estamos no átrio ainda, tempo bom, tempo ruim, negócio bom, negócio ruim, aí tá uma frieza, depois... O que adianta esse evangelho fraudulento, irmão? Eu tenho que ter ousadia, diz a palavra, ousadia para entrar no lugar santíssimo. Se eu não tiver essa ousadia, não vai, a coisa não acontece. É assim ou não é? Amém? Então, quando alguém tem desejo, quando eu falo desejo por Deus, pela obra de Deus, ele tem amor, porque o amor e desejo é a mesma coisa. Relacionado às coisas de Deus, quanto mais desejo você tem por Deus, você tem mais amor por Deus. Quanto mais amor você tem por Deus, é o mesmo que dizer mais desejo você tem por Deus. Não tem como você ter amor e não ter desejo. Isso nem no natural. Você deseja aquilo que ama. É assim ou não é? Se você ama algo, você deseja aquele algo que ama. É assim ou não é? Então, quanto mais amamos algo, mais, às vezes nós amamos mais o pecado, nós amamos mais a vaidade, amamos mais o mundo, ou às vezes nós somos enganados, pensamos que amamos algo, mas dentro de nós não faz sentido nenhum, e nós perdemos o sentido da vida, a vida se torna infrutífera, sem sentido. Por quê? Porque nós intelectualmente estamos ligados em Deus, mas espiritualmente estamos desconectados, porque não temos mais a ousadia de adentrar no lugar santíssimo, e a nossa vida fica infrutífera. Então, quem tem intimidade, irmãos, com Deus, o evangelho que é pregado é pregado como uma palavra viva. Escute bem, eu posso pregar religiosamente, olha, irmão, vamos para a igreja hoje, isso não é palavra viva, nunca foi. Palavra viva, irmão, você não tem nada na mente. Você conversa com alguém, vê uma inspiração lá de dentro, você está falando, você sabe que Deus está falando com aquela pessoa. É ousadia. Você está falando ali, vem texto na mente que você não sabe nem onde, é que está escrito, mas você sabe que tem na Bíblia. E vem na hora ali que você está, meu Deus, me usou hoje. Ousadia, palavra viva. A palavra é viva, não é teoria. Teoria assim, vamos para o culto hoje. Teoria, irmão, rapaz, precisa de Jesus, olha, você está no mundo aí. Isso é, irmãos, teoria. Aquilo não convence ninguém, irmãos. Nós estamos vazios demais. Então, uma igreja que prega essa palavra viva, Deus confirma, irmãos, com poder. Porque o poder é o testemunho do evangelho. Nós lemos aqui Atos. O poder é o testemunho do próprio evangelho. Então prega a palavra viva, porque a palavra viva é o poder, amém? É a santidade, é o testemunho do evangelho. Você vai observar que o milagre lá na Porta Formosa, você lembra que nós lemos sobre a Porta Formosa, Pedro, que a sombra de Pedro curou, amém? No mesmo episódio, evidentemente que essa citação é daquele cego, daquele aleijado, que foi aleijado, que voltou a andar, não é isso? Nós pregamos inclusive lá, né, na outra casa lá, né? Essa mensagem foi no dia que aqui estava reformando, não é isso? Você vai observar, isso é Atos capítulo 3, você vai observar que ele estava no caminho da oração. O que eu aprendo com isso, irmão? Que é no caminho da oração que Deus opera milagres. Ele estava no caminho da oração. A Bíblia diz que ele estava indo à igreja ou ao templo, que está escrito, porque já era a hora da oração, a hora nona. E ele encontra, ou melhor, é encontrado por um homem aleijado e pede dinheiro. Mas ele não tinha dinheiro, ele não tinha ouro. Ele disse: eu não tenho ouro. Ele não tinha prata. Ele disse: eu não tenho ouro, não tenho prata. Mas antes mesmo que aquele homem, que nem teve coragem de olhar para Pedro e pedir, com vergonha, porque irmãos, o homem, escute bem, um homem que está definhado na presença de Deus, ele não anda. Aquele homem, ele nem olhava para Pedro. Mas antes mesmo de ele perguntar alguma coisa, Pedro disse: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Glória a Deus, aleluia. Se nós lemos em Atos capítulo 1 que o poder é
o testemunho de Cristo, então ele tinha o testemunho de Cristo. O que eu tenho te dou, levanta-te e anda. Mas aquele homem, as pernas dele, ele tá, olha, irmão, ele tinha 42 anos. As pernas dele nem músculo tinha. Era um homem 40 anos sem andar. Nasceu daquele jeito, não andava. Imagino que não tinha nervos, perna mirrada. Tanto é que ele não levantou só. Pedro pegou pela mão dele e puxou, e os ossos estralaram. A Bíblia diz que estralou. Mas ele deu o que tinha. Às vezes nós não temos o que dar. E é um grande problema quando o nosso evangelho não tem um testemunho de Cristo. Quando temos o testemunho, quando vivemos uma vida viva. Uma viva vida. Vida viva. Porque o irmão Alejandro que está aqui, na época que talvez foi mais perseguido enquanto algumas questões pessoais, mas ele estava crescendo na fé. Estou falando, dando exemplo dele porque ele está aqui, amém? Ele não tivesse, orou pelo tio dele, foi curado. E é assim, porque ele tinha uma vida viva. É vida viva, é vida com Deus, é comunhão. Ele hoje pode orar, estou dando hipótese, tá, meu irmão? Que só ele sabe como é que a vida dele está com Deus. Ele pode orar, pode orar por uma feridinha pequena e Deus não fazer nada. Eu posso orar por alguém com uma gripe aqui, qualquer coisinha bem simples, Deus não fazer nada. Porque nós precisamos ter uma vida contrita com Deus. Separação, santidade, jejum, oração. Tudo isso aqui nós aprendemos no livro de Atos até o capítulo 14. É assim, não é? Amém? Então, uma igreja que prega a palavra viva, Deus ele vai confirmar com poder, porque a palavra com poder é uma palavra de alguém que vive em santidade, porque o poder já produz santidade. Então uma coisa produz outra. A ousadia produz palavra com poder, a palavra com poder produz santidade, separação para Deus, que produz por sua vez o ganho das almas. Amém? Então os sinais, que são os milagres que acontecem, é que abrem as portas para a aceitação do evangelho. Nós lemos, irmão, até agora, nos 14 capítulos que nós lemos do livro de Atos, capítulo a capítulo, sem faltar nada, nunca teve um momento em que nós vemos que não foi o poder, a cura, o milagre que abriram as portas para que o evangelho fosse aceito. Nós temos, na última leitura, nós temos aquele Elimas, o falso profeta, um mago, que Paulo ensinava uma coisa, ele estava dizendo para Paulo Sérgio que não é assim não. E aí, o que ele ia crer? Bagunça de doutrina, ele ia crer em quê? Em que ele ia crer? Aí Paulo repreende ele, amaldiçoa ele, diz, tu vai ficar cego, ele fica cego, e aí Paulo Sérgio crê. Recebe porque por causa do poder, deu testemunho do qual é o verdadeiro evangelho. Aí a denominação tem poder, e aí nós aqui dizendo que somos evangelho. Tem algo errado. Tem um vizinho que quando as coisas não dão muito certo, ele diz assim, me compra um bode. É mais ou menos isso aí. É mais ou menos, é uma história que não faz sentido nenhum. É a denominação dizer que me compra um bode. Não faz sentido nenhum, irmãos. Se você é o evangelho, tem uma palavra viva. Tem a palavra viva. Ore. Pastor, não foi curado não. Você que pensa. Está sentindo dor. Não tem problema não. Não tem problema não. Se ela não teve fé, a da pessoa que foi orado, amém. E se não foi curado instantaneamente, pode ser 2, 3 dias ser curado, Deus acelerar a cura. Você que pensa, porque nós somos imediatistas. O nosso dever é só fazer o ID. O nosso dever é orar. Você não vai passar vergonha não. Orou pelo enfermo, olha, ore com fé, crendo que Deus vai fazer a obra. O resto é com ele. Agora imagine Pedro lá, só que eu tenho te dou, levanta-te e anda, e não acontece nada. Então ele não tinha, mas Deus, o testemunho, o poder é o testemunho que ele tinha. O testemunho é o poder que você tem. Testemunho, irmãos. Testemunho, amém? Dê o seu testemunho. Louvado seja o nome do Senhor.
Então nós aprendemos que Atos capítulo 14, Deus, ele dá testemunho da palavra e opera graças, né? A graça ali, os sinais, milagres e a salvação das almas, não é isso? O poder da igreja, ela não é o fim, irmãos. Eu quero que você entenda, não é o fim. Por exemplo, para identificar que nós somos a verdadeira igreja, não, nunca foi nesse sentido. Não é o fim, de fato, mas é o selo sobre o testemunho de Cristo. É o selo. É o selo que você tem intimidade com Deus. Agora, deixe o dom te usar. Não use o dom. Está escrito. Jesus disse. Está lá dizendo: Senhor, expulsei demônios em teu nome. Senhor, curei na tua presença. Ei, estão usando o dom. Jesus nunca conheceu eles. Servo não usa dom. Servo é usado pelo dom de Deus. É usado pelo dom de Deus. E nós temos que aprender isso. Amém? Então, quando a igreja, ela verdadeiramente ela é voltada a uma intimidade com Deus, o evangelho, ela volta a ser anunciado numa realidade viva. Sabe aquele evangelho que você fala para a pessoa, arde o peito? Lucas capítulo 24. 2 discípulos indo para Emaús, e apareceu um homem começando a falar do evangelho. Quando eles descobriram quem era, eles disseram: por acaso não ardia o nosso peito quando ele falava? Irmão, o evangelho vivo arde o peito, chega a dar prazer. Aquele negócio, você vai para o culto, meu Deus, que a palavra falou comigo, você está ali com aquele prazer. Porque quando você perde isso, o evangelho não é mais vivo. Você vai para o culto, irmão, é tão religioso. Você vai para o culto, você não sente mais a mesma coisa, não sente a palavra, você perdeu o prazer. Não é a igreja que mudou, somos nós como indivíduos que estamos mudando. Eu lembro que quando eu conversei com esse irmão há muito tempo, eu falei assim: irmão, me diga uma coisa, quando é pregada a palavra, surte o mesmo efeito que surte em você? Não. Você sentiu isso aqui, essas mudanças? Eu disse: pois é, eu acho que o Senhor tem que mudar nisso aqui, voltar nisso aqui, que é isso que é preocupante. Isso que é preocupante. A preocupação está nisso. A nossa preocupação deve estar na nossa vida, de fato, com Deus. Amém? Então, o evangelho verdadeiramente de intimidade com Deus não é teoria. Não é um evangelho teórico, é um evangelho de poder. E nesse poder é que a igreja vive, é nesse poder que a igreja é sustentada por Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Você vai ver lá em Atos 2:42, a comunhão, o partir do pão. O que a igreja ela tinha em comum? Ela compartilhava o que ela tinha. Ninguém ficava com fome. Um tinha o que comer, outro não tinha, ajudava. Era assim. Será que nós nos preocupamos com aquele irmão que é menos favorável? Será que nós nos preocupamos? A gente pensa assim, arrumar. Não estou falando aqui, tá, irmãos? Se for aqui tiver desse jeito, tá errado também. Mas eu vou pontuar para isso aqui, ó. A igreja foi pintada, tudo. Agora imagina, tem irmão na nossa igreja passando fome e eu arrumando a igreja. Faz sentido um negócio desse? Não faz, irmão. Não faz. O templo de Deus, que Deus mais se preocupa, é aqui. Tá aqui, ó. Mas não que aqui tem que virar um chiqueiro de porco. Nós temos que cuidar. Mas as almas são mais importantes. Isso é ser igreja. Amém? A generosidade da igreja, ela fortalece o testemunho de Cristo. Uma igreja generosa, uma igreja que, em vez de falar mal, em vez de ficar falando da vida dos outros, ajudar os outros, em vez de ficar sabe, atitudes diferentes, porque o mundo já faz isso e a denominação já está fazendo. Se nós não estivermos seguindo o mesmo caminho, não somos igreja viva. Não somos. Então nós temos que ter uma direção. Amém? Nós temos que ter essa direção. A generosidade, ela vai fortalecer. Atos capítulo 4, versículo 32 a 35, você vai ver isso. A igreja, ela se organiza, e quando ela se organiza, ou seja, ela se estrutura, nós aprendemos isso. A igreja crescia, levantaram diáconos, ou seja, ela se estruturou, não é isso? Para que o essencial não se perdesse. O que era o essencial? A pregação do evangelho, não é isso? E não se perdesse, enquanto outros cuidavam de outras coisas, onde a viúva, igreja, ela é assim, ela tem que ser organizada. Ela tem que ser de fato organizada, ela tem que ter esse princípio. Se ela não tiver, ela não é igreja. Atos capítulo 6, versículo 4 a 7. Atos capítulo 7 também. Amém? Então nós aprendemos que a receita da oração mais o jejum, ela produz uma coisa surpreendente.
que é uma vida missionária, que é uma vida desejosa de alma. Quando você tem oração seguida de jejum, você pode até não estar indo na rua, mas se a tua oração vai mudar, você começa a interceder pelas pessoas. É natural de todo esse que tem realmente, começa a orar e jejuar, é automático. Depois você começa a dar vontade de fazer a obra, dá vontade de ir atrás das almas, dá vontade de ser, porque é uma coisa que é o testemunho, escute bem, é o testemunho disso. É o testemunho. Mas a igreja, ela tem que ter esse princípio. Esses últimos anos, eu não estou aqui falando para me defender, eu estou falando literalmente, esses últimos anos eu estou cuidando de questões doutrinárias, fazendo exatamente o que Atos capítulo 6 ensina. A igreja, pastor, cuidar da palavra, mas se a igreja ela não for atrás das almas, se a igreja não tiver esse evangelismo, se a igreja não for ali, a coisa não vai. Porque eu estou cuidando dessa parte de doutrina, cuidando disso aqui, justamente para que as coisas fiquem tudo bem organizadas. Tudo bem organizadas. Tudo no eixo, tudo no ponto. Porque o maior erro das igrejas da mensagem é que não existe uma estrutura sólida. Aí vem um pastor, depois vem outro, e tudo vai se mudando e vai mudando, porque a doutrina não está escrita, não está estabelecida, não está. E aí, irmãos, ai das almas, entra-se doutrina estranha, entra tanta coisa. Eu quero terminar o meu ministério, mas terminar fazendo a minha função, fazendo o que Deus chamou a fazer. Mas a igreja precisa entender qual é o seu papel, qual é o seu lugar, para que ela possa crescer nesse princípio. Amém? Para que ela possa crescer de fato. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Atos 10, Atos 9, versículo 10 a 20, Atos 10, 1 a 48, Atos 11, 19 a 26, entre outras escrituras, você vai ver dentre Atos, você vai ver que a igreja, quando ela jejua e ela ora, você lembra de Cornélio? Ele estava em oração e em jejum. Deus falou com ele, mandou um anjo do céu. Amém. E usou Pedro lá e falou com Pedro. E Pedro atravessou até chegar lá onde ele, para pregar o evangelho. Amém. Porque oração e jejum produz almas. Quando fala produz almas, você ganha almas. Amém? Isso é Atos capítulo 10. A igreja de Antioquia, ela começou a buscar a Deus. Você lembra? Tinha 5 profetas e doutores. A Bíblia exalta em Atos doutor e profeta. Doutor é aquele que conhece bem da palavra, e o profeta, vocês sabem. E era exaltado. Dentre esses 5, a igreja estava em oração e em jejum. O que o Espírito Santo disse? Levantai para mim Barnabé e a Saulo para uma obra que eu tenho chamado. Quando você ora e jejua, é produzido pelo próprio Espírito de Deus uma igreja viva que vai fazer com que o evangelho alcance pessoas. Tudo isso nós lemos em Atos. Amém? Tudo isso nós lemos em Atos. Poderia falar de várias outras questões, mas o tempo está acabando. Eu quero que você entenda. Não deu para eu fazer um terço do resumo de tudo que nós pregamos aqui nesses últimos dias. E todo dia nós estamos lendo todo culto praticamente que eu estou pregando, eu estou lendo 2 capítulos de Atos. E este resumo como um todo é o resumo que deixa claro algo que é inevitável. Ser igreja, ter o testemunho de Cristo, é ser uma igreja de poder. Glória a Deus. Vocês estão entendendo? O profeta fazia, não, é a igreja, é o povo, é você, sou eu, somos nós. Sem legalismo, sem nada, é buscar mesmo Deus. Agora, claro, nós temos que ter cuidado. Tem gente que começa, aí tem um sonho, acha que todo sonho é visão. Todo sonho foi visão. Não, a maioria dos sonhos são naturais. Tem visões que são naturais, mesmo sendo naturais, é para você observar. Deus está falando algo. Tem visões, tem sonhos que são isso. Tem sonhos que são claros e bem profundos, que são de fato visões. Deus fala como quer. Joel capítulo 2, está lá a profecia sobre sonhos, visões. Está lá. Não devemos duvidar. Mas a igreja que é cheia do Espírito Santo, ela é ousada. Uma igreja que é ousada, ela
ela é santa. Uma igreja que ela é santa, ela produz uma palavra viva. A palavra viva é testemunho do poder e do evangelho de Cristo. E a igreja que é testemunho do poder do evangelho de Cristo, ela cresce. É porque não deu tempo eu pregar sobre isso. Todas as vezes em que a igreja orou, pregou, a Bíblia diz que sinais acontecem. E todas as vezes que houve a oração, houve a mensagem e houve os sinais, após os sinais, tantas almas foram ganhas. E nos primeiros capítulos era 3.000, depois 3.000, 5.000, você lembra, né? Depois de 5.000 dobrou e depois não podia mais contar. E aí, Atos 7, a igreja se dispersa para todos os lugares do mundo. E aí que a igreja cresce, irmãos, com poder, com virtude. É porque não deu para fazer o resumo tudo hoje, porque senão, né, é muita coisa. E essa mensagem eu estou pregando, evidentemente que para vocês, para nós aqui, talvez não está tão bem. Talvez você não é nenhuma novidade, porque nós temos aprendido. Mas para que os irmãos possam se situar e entender o que é o resumo de Atos. Lembrando que nós fizemos um resumo que teoricamente seria até o capítulo 14, muito embora eu citei aqui só uns 5, 6 capítulos de Atos. Amém? Então vamos fazer a oração final, irmãos. Vamos fazer a oração final.